Ninguém imaginava que aquela escuridão, tão comum em uma noite de parto, guardaria um segredo capaz de implodir uma das famílias mais poderosas do recôncavo. A sinhá Joana escondeu sua gravidez do mundo, e nas sombras mais profundas daquela noite sem lua, Benedita, a escrava parteira, trouxe seu filho à luz. Mas quando a chama da vela, vencendo a penumbra, finalmente tremeluziu no quarto, não foi apenas uma vida que se revelou, mas duas. E com elas, um segredo de traição e sangue que se provaria mortal para o futuro de toda uma família. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. E essa é a história de Benedita, a mulher que enxergava mais longe que qualquer um, e do destino que ela selou com suas mãos. Naquela fazenda, onde o cheiro doce do melaço e o amargo do suor se misturavam no ar quente do sertão, vivia Benedita. Uma mulher de sabedoria ancestral. Suas mãos calejadas haviam trazido à luz mais crianças do que podia contar, tanto na senzala quanto na casa grande. Ela era a parteira daquelas terras, uma figura que, apesar de sua condição de escrava, era reverenciada por sua destreza e seu conhecimento quase místico dos ciclos da vida e da morte. Mas Benedita guardava um dom que a tornava perigosamente especial. Seus olhos não apenas viam, eles liam. Ela lia as marcas no corpo, as semelhanças que saltavam aos olhos dos inocentes, as linhas de sangue que se estendiam por gerações. Ninguém sabia, mas Benedita era uma espécie de guardiã invisível das verdades que os poderosos preferiam enterrar. No topo da hierarquia, como um ornamento de luxo e poder, estava a sinhá Joana. Bela, sim, de uma beleza que cegava e enganava, mas também ardilosa, com um gênio forjado na ambição e na necessidade de controle. Sua maior obsessão, um herdeiro. Não qualquer herdeiro, mas um filho robusto, forte, que pudesse perpetuar o nome e o poder do coronel Ambrósio. Mas a natureza, às vezes, tinha seus próprios desígnios, e Joana escondia um segredo ainda mais profundo do que sua beleza prometia. Um segredo que poderia custar-lhe tudo. O coronel Ambrósio, por sua vez, era o sol em torno do qual tudo girava. Orgulhoso, autoritário, sua palavra era lei e sua presença impunha respeito. Mas, por trás da fachada de um homem inabalável, Ambrósio carregava a amargura da infertilidade, uma chaga em sua masculinidade e em seu legado. Ele ansiava por um filho, um continuador de seu nome, e sua paixão cega por Joana o tornava vulnerável à mais elaborada das farsas. Sua honra e o futuro de sua dinastia estavam pendurados por um fio que ele, em sua arrogância, nem sequer percebia. E nas sombras que se estendiam para além da casa grande, existia Horácio, o capataz. Um homem de temperamento forte, com a pele curtida pelo sol e os olhos que guardavam um fogo disfarçado. Ele era a mão direita do coronel, o executor de suas ordens, mas, em segredo, era também o detentor de uma parte da alma da sinhá Joana, o coautor de uma traição que viria à tona. Horácio era uma peça perigosa neste jogo de intrigas, um homem que, se cutucado, poderia ruir as fundações daquela fazenda. A fazenda vivia sob uma aparente paz, uma rotina de amanheceres ensolarados e entardeceres cor de fogo. Mas, por debaixo daquela superfície tranquila, as tensões borbulhavam, os segredos cresciam e o destino tecia uma teia intrincada. Benedita, com seus olhos que liam e seu coração que sentia, era a única que percebia as rachaduras naquela fachada de perfeição. As linhas de um drama prestes a se desenrolar. O ar estava pesado, não pelo calor,
mas pela espera. A espera pelo dia em que a escuridão cederia à luz e a verdade exigiria seu preço. A noite caiu como um manto pesado sobre a fazenda, densa e sem estrelas. Um presságio mudo para os eventos que se desenrolariam no quarto da sinhá Joana. A ordem viera expressa. O parto seria feito no escuro. Nenhuma luz, nenhuma testemunha além de Benedita e as sombras que dançavam na mente da sinhá. Joana, com sua beleza ainda intacta apesar do inchaço da gravidez, tinha os olhos selvagens, fixos no teto. Mas sua mente trabalhava a mil, tecendo a teia de uma farsa que ela esperava que a escuridão pudesse esconder para sempre. O ar no quarto era abafado, pesado com a expectativa, com o cheiro de suor e ervas que Benedita havia preparado, e com o terror mudo da sinhá. Benedita, com a calma que só a experiência de décadas de partos podia oferecer, movimentava-se como um espírito na penumbra. Seus dedos eram seus olhos, sentindo cada contração, cada esforço da sinhá. Ela ouvia os gemidos, as respirações ofegantes, os sussurros desesperados de Joana pedindo para que tudo acabasse logo. Não era um parto fácil. A dor da sinhá era palpável. E Benedita podia sentir que havia algo mais ali do que a sinhá estava disposta a admitir. A intuição da parteira era quase um sexto sentido, aguçado por anos de observação silenciosa das complexidades e hipocrisias da vida na casa grande. O parto se arrastava, o tempo parecia esticar e encolher, e a tensão no ar era quase uma entidade viva, sufocando-as a cada segundo. Finalmente, um choro fraco cortou o silêncio. Um menino, pequeno, pálido, com um resfolegar que parecia frágil demais para a vida daquela fazenda. Benedita o limpou rapidamente. Enrolou-o em um pano. A sinhá, exausta, soltou um suspiro de alívio, quase uma oração. Pronto, Benedita. Acabou. O herdeiro. Mas o corpo da sinhá não relaxou, e Benedita, acostumada com os sinais da natureza, sentiu a verdade inegável. Não havia acabado. Seus dedos tatearam, e mais uma vez, o útero da sinhá se contraiu com um novo ímpeto. E então, o segundo choro. Forte, vigoroso, um grito de vida que ecoou na escuridão, muito mais robusto que o primeiro. Era uma menina, um segundo bebê. Benedita sentiu o choque gelado percorrer sua espinha. Gêmeos! E o pânico da sinhá, antes controlado, agora explodia em sussurros histéricos. Não! Não pode ser! Só um! Só pode haver um! A respiração de Joana era acelerada, seus olhos arregalados mesmo na escuridão. O plano dela, a farsa, estava em perigo iminente. Benedita, com a menina nos braços, sentia o calor de sua pele, o vigor de seus pequenos membros. Sua mão deslizou pelo ombro da recém-nascida, e foi ali, sob a superfície da pele macia, que ela sentiu. Uma pequena protuberância, uma mancha de nascença, escura e peculiar, com o formato de uma aranha ou uma lua crescente. Uma marca que ela já havia visto antes, uma marca que era inconfundível. A luz da vela, aterrorizada pela pressa da sinhá, finalmente tremeu no quarto. Um ponto de chama que parecia lutar contra a escuridão opressora. E foi nesse breve instante, enquanto a luz bruxuleante iluminava os pequenos rostos, que a verdade explodiu para Benedita. 2 bebês. O menino, Pedro, pálido e frágil, com traços que remetiam vagamente ao coronel. E a menina, Aurora, robusta, saudável, com a marca escura no ombro, que era uma assinatura, uma herança genética de outra linhagem. A linhagem do capataz Horácio. Benedita sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não era apenas um segredo, era uma traição, uma farsa de proporções gigantescas que destruiria a vida do coronel e a honra da fazenda. Benedita, se livre dela! Agora! Ninguém pode saber da menina. Se o coronel descobrir, eu estou perdida.
Você está perdida? Suma com ela. Faça parecer que ela nunca existiu. A voz da sinhá era um sussurro rouco de desespero e crueldade. O menino doentio ficaria, o herdeiro. A menina forte, que trazia a verdade gravada na pele, seria descartada como lixo. O coração de Benedita batia descompassado, uma mistura de medo e uma raiva silenciosa. Ela, uma escrava, que sabia o que era ser tratada como descartável, jamais poderia compactuar com tal barbárie. O pequeno corpo de Aurora, quente em seus braços, era um lembrete vívido da inocência que a crueldade dos senhores tentava destruir. Benedita tinha uma escolha ali, naquele instante decisivo: obedecer e calar, garantindo sua própria sobrevivência e a manutenção de uma mentira hedionda, ou desafiar o destino, mesmo que secretamente, e proteger aquela vida inocente. O medo de ser pega era um nó em sua garganta. A punição para tamanha desobediência seria a morte, e ela sabia disso. Mas a imagem daquela marca, a evidência irrefutável da traição e o choro indefeso da menina despertaram nela uma força silenciosa, uma resistência ancestral que havia sido esmagada por gerações. Ela não podia permitir isso. Ela não iria permitir. Com a mente trabalhando em uma velocidade impressionante, Benedita fingiu acatar a ordem, com a voz embargada pelo que a sinhá pensava ser dor, por ter que cometer tal ato. Mas era dor pela crueldade da sinhá, e um disfarce para o plano que já se formava em sua mente. Ela pegou a menina e se retirou do quarto, não para se livrar dela, mas para salvá-la. Na escuridão do corredor, enquanto a sinhá se recuperava, Benedita encontrou uma brecha. Uma lavadeira agregada, uma jovem mulher que se preparava para ir embora para uma fazenda distante com sua família, estava na cozinha, ainda acordada. Em um sussurro rápido, com a urgência que só o perigo iminente poderia incutir, Benedita entregou Aurora à mulher, implorando-lhe para criá-la como sua própria filha, longe daquela fazenda amaldiçoada. Enquanto enrolava a bebê no enxoval, Benedita sentiu algo duro. Um pequeno anel de família, que a sinhá Joana usava, havia caído durante a agitação do parto e ficara preso nos panos. Uma prova. Um elo silencioso. Benedita o escondeu em seu próprio tecido, um trunfo que talvez um dia, ela sabia, pudesse ser usado para desmascarar a verdade e clamar justiça. A menina Aurora partiu, levada para longe por mãos gentis, um segredo vivo, uma promessa de um futuro incerto. Benedita, de volta ao quarto da sinhá, com o rosto impassível, confirmou a ação à sua senhora, que não fez perguntas. E assim, na escuridão e no silêncio, a mentira foi selada, e a semente da vingança foi plantada. Você consegue imaginar o peso desse segredo, carregado por uma mulher que não tinha voz, mas que escolheu a justiça? Se você sentiu a tensão dessa cena, deixe um comentário. Compartilhe sua opinião sobre a coragem silenciosa de Benedita. 20 anos. 20 longos anos se arrastaram como nuvens pesadas sobre a fazenda do Coronel Ambrósio. As estações se sucederam, as colheitas vieram e foram, mas a mentira plantada naquela noite escura floresceu e se enraizou profundamente, distorcendo vidas e destinos. A fazenda, antes um palco de prosperidade, agora parecia ter uma sombra permanente pairando sobre ela. Um silêncio carregado de coisas não ditas, de verdades escondidas. Nesse lapso de tempo, as vidas daqueles envolvidos se desenrolaram em caminhos tão distintos quanto o dia e a noite. Pedro, o menino frágil, cresceu à sombra das expectativas de um legado grandioso. Mas a vida não era generosa com ele. Ele era pálido, doentio, sem o vigor que a linhagem do Coronel Ambrósio supostamente deveria ostentar. Seus olhos, sempre um tanto apagados, pareciam carregar o peso de uma doença crônica, de uma fragilidade intrínseca,
que não correspondia à robustez que seu pai adotivo tanto desejava. Pedro era um herdeiro de papel, um fantoche movido pelas ambições de sua mãe, a sinhá Joana, que o sufocava com superproteção e exigências, sempre lembrando-o da importância de seu sobrenome, mas nunca da vitalidade que lhe faltava. Sinhá Joana, por sua vez, vivia em uma prisão dourada, construída sobre mentiras e paranoia. Seus olhos, antes cheios de um brilho ardiloso, agora carregavam olheiras e uma constante expressão de alerta. Cada sussurro na fazenda, cada olhar demorado de Benedita, cada passo do capataz Horácio era um motivo para seu coração disparar. Ela era a rainha de seu próprio castelo de cartas, sempre à beira do colapso, manipulando Pedro com promessas de poder e o coronel Ambrósio com uma devoção forçada. A beleza que a definia no passado começava a esvair-se, corroída pela culpa e pelo medo constante de que seu segredo, a qualquer momento, viesse à tona. Ela envelheceu, não em anos, mas em preocupações, tornando-se uma figura mais amarga e controladora, uma sombra de seu antigo esplendor. O coronel Ambrósio, agora velho e definhando, estava à beira da morte, seu corpo exausto e sua mente, por vezes, confusa. Ele ainda falava de seu herdeiro, Pedro, com um orgulho cego. Mas a frustração com a fragilidade do filho era uma ferida aberta. Sua visão turva não lhe permitia ver as nuances, as verdades sussurradas pelos cantos da fazenda. Ele era um patriarca em declínio, cuja paixão por Joana e seu desejo por um legado haviam nublado sua razão, tornando-o a vítima final de uma farsa que ele jamais imaginou. Ele estava sendo roubado não apenas de um herdeiro verdadeiro, mas da própria verdade sobre sua vida e sua família. E o capataz, Horácio? Ele era a ameaça silenciosa que pairava sobre a fazenda. Tinha envelhecido, sim, mas seu temperamento forte permanecia, agora temperado por uma amargura crescente. Ele observava de longe o coronel Ambrósio definhar, o menino Pedro ser criado como herdeiro, e assim Joana viver sua vida de luxo. Horácio sabia. Ele sabia da menina, da marca, da mentira. Assim havia tentado suborná-lo com terras e dinheiro, mas ele não podia esquecer. A existência de seu filho, um filho que ele nunca poderia reivindicar, era um fogo que ardia lentamente dentro dele, uma bomba relógio à espera do momento certo para explodir. Seu olhar, quando cruzava o de Sinhá, era um desafio mudo, uma promessa velada de vingança. Enquanto isso, longe da opulência e da hipocrisia da casa grande, a menina Aurora crescia. Criada na simplicidade, como filha da lavadeira que a havia levado para uma fazenda distante, ela floresceu em uma mulher forte e de beleza cativante, com um brilho nos olhos que o ambiente da fazenda do coronel jamais teria permitido. Ela não tinha ideia de sua verdadeira origem, de sua herança roubada, mas carregava consigo uma força interior e uma vitalidade que eram uma ironia cruel em comparação com a fragilidade de seu irmão gêmeo. O destino, com suas voltas inesperadas, a trouxe de volta à região, trabalhando na feira local, vendendo tecidos e lavando roupas, sem saber que estava a poucos quilômetros de sua verdade, de sua história roubada. O tempo avançava, e o segredo de Benedita, guardado a 7 chaves em seu coração e nas dobras de seu pequeno anel, parecia intocável. Mas o destino... o destino sempre encontra um jeito. Um dia, na movimentada feira da vila, onde cores, cheiros e vozes se misturavam em uma sinfonia caótica, Benedita, agora mais velha e com seus próprios ossos doendo sob o peso dos anos e dos segredos, estava a comprar ervas. E ali, entre as bancas de frutas e os gritos dos vendedores, ela a viu. Aurora. A jovem lavadeira, com seu sorriso vibrante e sua beleza que chamava a atenção,
exalava uma vitalidade que era impossível ignorar. Seus movimentos eram graciosos, sua voz melodiosa. E então, um movimento. Aurora se esticou para pegar um tecido e, por um breve, quase imperceptível instante, a manga de sua blusa deslizou para baixo, revelando seu ombro. E ali estava ela, a marca, a pequena aranha, escura e peculiar, que Benedita havia visto 20 anos antes sob a luz tremeluzente de uma vela, na escuridão de um quarto secreto. O ar fugiu dos pulmões de Benedita. Seu coração acelerou, como se o tempo tivesse parado naquele momento. A verdade, que ela havia pensado ter enterrado tão profundamente, havia retornado. O destino a trouxera de volta para a fazenda. O segredo estava em perigo, mas agora não era apenas um perigo. Era uma oportunidade de justiça. Será que você consegue sentir a ironia do destino, trazendo a verdade de volta para onde tudo começou? Se a história te prendeu até aqui, curta para mostrar que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. O ar na fazenda estava mais pesado do que nunca, não apenas pelo calor sufocante do sertão, mas pela iminência da morte. O coronel Ambrósio definhava em seu leito, cada respiração um esforço, cada palavra um murmúrio frágil. Sua mente, oscilando entre a lucidez e o delírio, começou a evocar fragmentos de memórias distantes, de sussurros na escuridão, de um segredo escondido que ele nunca compreendera, mas que agora, na agonia final, parecia assombrá-lo. Os médicos e curandeiros já haviam desistido, e assim a Joana, com um misto de pesar e um alívio cruel, já preparava a leitura do testamento, certa de que a farsa estava prestes a ser sacramentada para sempre. A Sinhá, impaciente e controladora como sempre, havia arranjado um casamento para Pedro, uma jovem de boa família, de dotes consideráveis, que solidificaria a herança e o nome dos Ambrósio. Mas o destino, com seu senso de humor perverso, tinha outros planos. Pedro, frágil e apático em tudo, pela primeira vez em sua vida, demonstrou uma vontade própria, quase uma rebeldia. Ele se recusou ao casamento arranjado, alegando que seu coração havia sido cativado por uma jovem lavadeira da feira, Aurora. Um nome, um rosto, uma paixão súbita que Pedro sentia ser inexplicável, uma atração magnética por aquela mulher que exalava uma força e uma vida que ele nunca conhecera. Assim a Joana espumava de raiva, mas Pedro estava irredutível. Sem saber que sua própria irmã gêmea, a verdade mais perigosa da fazenda, era o objeto de sua afeição. Foi essa notícia, chegando aos ouvidos de Benedita, que serviu como o estopim final. A ânsia de Pedro por Aurora, somada aos delírios do coronel, que agora falava abertamente de verdades escondidas na escuridão, incitou Benedita a agir. Não havia mais tempo a perder. A mentira, se não fosse desmascarada agora, se solidificaria para sempre, corrompendo não apenas o legado do coronel, mas a própria vida de inocentes. Benedita sabia que o risco era imenso, mas a coragem que a guiara há 20 anos ressurgiu, mais forte do que nunca. Ela havia guardado a prova, esperou o momento e agora o momento havia chegado. No dia da leitura do testamento do coronel Ambrósio, o salão principal da fazenda estava repleto de gente. A elite rural, os vizinhos influentes, os agregados de maior confiança, todos vestidos com suas melhores roupas escuras, rostos compungidos de luto, mas olhos brilhando com uma curiosidade insaciável. O ar era pesado com o cheiro de flores fúnebres e a expectativa de uma herança. Assim a Joana, em seu vestido de luto impecável, estava no centro do salão, uma máscara de dor controlada no rosto, mas por dentro confiante. Seu plano estava a ponto de ser vitorioso. Pedro, pálido e cabisbaixo, estava ao seu lado, alheio à tempestade que se formava.
Em um leito improvisado em um cômodo adjacente, o coronel Ambrósio, com a respiração fraca, esperava, seu destino selado pelo que seria lido em voz alta. O tabelião pigarreou, pronto para iniciar a leitura. Foi nesse exato instante que a porta principal se abriu e um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Ali estava Benedita. Mais velha, sim, com os cabelos brancos emoldurando um rosto marcado pela vida, mas com uma dignidade e uma força que desafiavam sua condição de escrava. Ao seu lado, com os olhos firmes e uma beleza que destoava daquele ambiente de luto e hipocrisia, estava Aurora. Um burburinho começou, mas Benedita, com a cabeça erguida, caminhou lentamente até o centro do salão. Assim a Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, seus olhos arregalados de pavor. Ela sabia. Ela sabia que Benedita era a única que poderia destruir tudo. O capataz Horácio, que estava no fundo da sala, pálido de pavor, seus olhos fixos em Aurora, parecia ter visto um fantasma. Benedita parou diante da sinhá e do tabelião. Sua voz, antes apenas um sussurro de consolo nos partos, agora ressoava com uma autoridade que nunca lhe havia sido permitida. Senhores e sinhás, começou Benedita, sua voz embargada pela emoção, mas firme na resolução. Há 20 anos, nesta fazenda, nesta casa, um segredo foi enterrado no escuro. Ela então, com uma clareza impressionante, narrou cada detalhe daquela noite fatídica. A gravidez secreta da sinhá, o parto na escuridão, o nascimento do menino frágil, Pedro, e então o segundo bebê, a menina, com a marca de nascença reveladora. A sinhá Joana me ordenou a me livrar da menina. Ela queria esconder a verdade, a traição. Os olhos da sinhá Joana estavam fixos em Benedita, um misto de ódio e desespero. Um gemido fraco veio do quarto adjacente, onde o coronel, em seus delírios finais, parecia ouvir cada palavra. Benedita, então, estendeu a mão e, de um saquinho escondido sob sua roupa, tirou um pequeno anel dourado. Esta é a prova, o anel da sinhá, que caiu durante o parto e ficou preso nos panos da menina. Eu o guardei por 20 anos. Ela o ergueu e todos no salão puderam ver a joia. O olhar da sinhá Joana se tornou de puro terror. E então, o golpe final. Benedita virou-se para Aurora, pegou sua mão e com um gesto solene pediu: Aurora, minha filha, mostre a todos a marca que Deus lhe deu ao nascer. Aurora, com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma dignidade inabalável, deslizou a manga de seu vestido, revelando o ombro. Ali estava ela, a marca escura, a pequena aranha, inconfundível. Um murmúrio de choque percorreu o salão. O capataz Horácio, no fundo da sala, desabou em uma cadeira, seu rosto cinzento. Esta marca, continuou Benedita, com a voz quase um grito, é a mesma que o capataz Horácio ostenta em sua família. Esta menina, Aurora, é filha de Horácio, e Pedro é filho do coronel. Gêmeos, sim, mas de pais diferentes. A sinhá Joana escondeu a herdeira mais forte, a filha que desmascararia sua farsa para proteger uma mentira. A verdade explodiu no salão como um trovão. Gritos, sussurros, exclamações de choque. Os rostos dos presentes eram um espetáculo de incredulidade e horror. Pedro, ao lado da sinhá, olhava para a Aurora, para a marca, para a Benedita, e a ficha caía. A mulher que ele amava era sua irmã, e sua vida inteira era uma farsa. E no quarto adjacente, um grito primal cortou o ar. O coronel Ambrósio, em seu leito de morte, ouvira tudo. A verdade, cruel e implacável, invadira seus últimos momentos. A visão de sua linhagem destruída, de sua honra manchada por uma mentira tão vil, selou seu fim. Um último lamento de desespero e desonra antes que seu corpo enfraquecido sucumbisse.
sua alma partida pela traição. Ele expirou, levando consigo a dor de uma vida dedicada a um legado que se revelou vazio. Essa foi a colisão, o momento em que a verdade, por mais que tentasse ser sufocada, finalmente acendeu. Se você ficou chocado com essa revelação, inscreva-se no canal para não perder outras histórias de justiça e reviravolta. O silêncio que se seguiu à morte do Coronel Ambrósio e à explosão da verdade foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O salão, antes palco de uma farsa bem elaborada, agora era um campo de ruínas morais. As consequências, inevitáveis e implacáveis, começaram a se desenrolar como um castigo divino para os envolvidos e uma redenção para aqueles que sofreram. A sinhá Joana, desmascarada e humilhada publicamente, não suportou o peso da revelação. O choque, o escândalo e a fúria dos presentes a consumiram. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora vagavam sem foco, perdidos em um mundo de delírios e culpas. Ela sofreu um colapso nervoso ali mesmo, no meio do salão, e em pouco tempo, a mulher que reinara com sua beleza e sua crueldade foi confinada, enlouquecida pela vergonha e pelo remorso, definhando em um quarto escuro, prisioneira de sua própria mente perturbada. Sua beleza se desfez, sua vaidade se tornou pó e seu poder, uma lembrança amarga de uma farsa que a havia consumido por dentro. O Coronel Ambrósio, como vimos, não resistiu à verdade. Sua morte, um misto de desgosto e desonra, foi um testemunho silencioso do poder da mentira para destruir um homem por completo. Seu legado, que ele tanto buscou preservar, foi manchado para sempre, e sua memória, para as gerações futuras, seria a de um homem enganado por sua paixão cega e sua necessidade de um herdeiro. Pedro, o herdeiro, foi despojado de tudo. Sua vida, uma mentira cuidadosamente construída, desabou em um instante. A herança, outrora sua por direito ou por fraude, foi questionada. Sua reputação foi destruída, e a revelação de sua relação com Aurora, sua irmã gêmea, criou um escândalo que ele, já frágil de saúde, não conseguiu suportar. Sem o propósito de ser o herdeiro e com o coração e a mente quebrados pela verdade, Pedro não tardou a seguir o pai, sucumbindo à sua fragilidade e à dor de uma vida que nunca foi sua. Aurora, a gêmea desaparecida, recuperou sua verdadeira identidade, mas o preço foi alto. A verdade sobre sua origem a colocou no centro de um turbilhão de escândalo e tragédia familiar. Ela, que havia crescido livre e simples, agora carregava o peso de uma história complexa e dolorosa. Sua parte na herança seria uma batalha legal árdua, mas a verdade sobre quem ela era, a filha do capataz Horácio e da sinhá Joana, era algo que nem o dinheiro poderia consertar completamente. Ela encontrou sua família de sangue, mas também a desgraça que a acompanhava. O capataz Horácio, o verdadeiro pai de Aurora, enfrentou a fúria e o desprezo de todos. A família do coronel, embora envergonhada, não o perdoou por sua participação no adultério e na fraude. Ele foi expulso da fazenda, sua vida arruinada, mas carregando consigo a dor de ter visto sua filha, mas nunca podendo a reivindicar abertamente. Ele viveu o resto de seus dias na amargura e no exílio, um lembrete vivo da podridão que existia por trás das paredes da casa grande. E Benedita? Benedita, a escrava parteira, que com suas mãos havia trazido a vida e com sua coragem, a verdade. Ela não buscou recompensas materiais. Sua paz veio de ter desvendado a teia de mentiras, de ter dado voz aos silêncios e justiça aos injustiçados. Ela se tornou uma lenda, um sussurro de coragem e sabedoria que ecoava entre os escravos e agregados. A mulher que, com um anel e uma marca de nascença, implodiu uma dinastia. Sua ação foi um ato de rebelião silenciosa,
um testemunho da força da ancestralidade e da persistência da verdade. Ela encontrou a paz de ter feito o que era certo, custasse o que custasse. Essa história nos ensina, meus amigos, que não importa quão elaborada seja a mentira, quão profundas sejam as sombras que tentam escondê-la, a verdade, como a luz da mais frágil das velas, sempre encontra um caminho para se revelar. Ela nos fala sobre a coragem de quem, sem poder, se recusa a compactuar com a injustiça. É sobre o amor de mãe, seja de ventre ou de coração, que desafia os perigos para proteger uma vida inocente. E é, acima de tudo, sobre a justiça do destino, que, mesmo lenta, é implacável. As linhagens podem tentar se perpetuar na mentira, mas a ancestralidade, a força do sangue e da verdade, sempre encontrará um jeito de reivindicar seu lugar. Se essa história de coragem e justiça tocou você, deixe seu like para honrar a memória de Benedita e todas as vozes que ousaram quebrar o silêncio. Compartilhe essa narrativa para que mais pessoas conheçam o poder da verdade. E, claro, inscreva-se no canal para não perder outras histórias onde o destino, meus amigos, sempre cobra seu preço.